Parmênides. Parmênides de Eleia foi um filósofo grego de 530 a 460 a.C., natural de Eleia, uma cidade grega na costa sul da Magna Grécia. Supostamente de família rica, seus primeiros contatos filosóficos foram com a escola pitagórica, especialmente com Amenias. O único trabalho conhecido de Parmênides é um poema sobre a natureza que sobreviveu apenas na forma de fragmentos. Pelo que podemos deduzir a partir dos fragmentos conhecidos e de citações de outros autores, o poema de Parmênides representa uma revelação divina dividida em duas partes. No Caminho da Verdade, primeira parte do poema, ele trata da realidade, o que é, e expõe vários argumentos que demonstram seus atributos. A existência é atemporal, uniforme, engendrada, necessária e indestrutível, enquanto a mudança é impossível. Dessa forma, nega a existência do nada ou não ser. Esta é considerada a primeira digressão filosófica sobre o fenômeno do ser, que foi contraposta com a afirmação de Heráclito de que nenhum homem pisa duas vezes no mesmo rio, a primeira digressão sobre o conceito do devir. Desta forma, Parmênides e Heráclito são considerados os fundadores da ontologia. Ontologia, ontos, ente e logia, discurso lógico, no conjunto, ciência do ser, é o ramo da filosofia que estuda conceitos como existência, ser, devir e realidade. Inclui as questões de como as entidades são agrupadas em categorias básicas e quais dessas entidades existem no nível mais fundamental. A ontologia é às vezes referida como a ciência do ser e pertence ao maior ramo da filosofia conhecida como metafísica. No Caminho das Opiniões dos Mortais, segunda parte do poema de Parmênides, ele elabora uma doutrina cosmológica completa, tratando de questões como a constituição e localização dos astros, diversos fenômenos meteorológicos e geográficos, e a origem do homem, além de explicar o mundo das aparências em que as faculdades sensoriais levam a concepções falsas e enganosas. Embora o conteúdo do Caminho da Opinião se assemelhe às especulações físicas de pensadores anteriores, como os jônios e os pitagóricos, o Caminho da Verdade contém uma reflexão completamente nova, que modifica radicalmente o curso da filosofia antiga. Considera-se que Zenão de Eleia e Melisso de Samos aceitaram suas premissas e continuaram seu pensamento. Os filósofos físicos e subsequentes, como Empédocles, Anaxágoras e os atomistas buscaram alternativas para superar a crise em que o conhecimento do sensível foi lançado. Até mesmo a sofística de Górgias revela uma enorme influência de Parmênides em sua forma argumentativa. Tanto a doutrina platônica das formas como a metafísica aristotélica mantém uma dívida incalculável com o Caminho da Verdade de Parmênides. É por isso que muitos filósofos e filólogos consideram que Parmênides é o fundador da metafísica. Parmênides nasceu na colônia grega de Eleia, atual Acéia, de acordo com Heródoto, fundada pouco antes de 535 a.C. Ele era descendente de uma família rica e ilustre. Suas datas são incertas, de acordo com Diógenes Laércio. Ele floresceu pouco antes de 500 a.C., o que coloca o ano de seu nascimento por volta de 540 a.C. Mas Platão diz que ele visitou Atenas aos 65 anos de idade, quando Sócrates era um homem jovem, 450 a.C., que, se for verdade, sugere um ano de nascimento do 512 a.C. Ele sugere ainda que Parmênides fora aluno de Xenófanes, e, independentemente de se eles realmente se conheciam, a filosofia de Xenófanes é a influência mais óbvia em Parmênides. Diógenes Laércio também descreve Parmênides como um discípulo de Amenias, filho de Diocaites, o Pitágoras, mas não existem elementos pitagóricos óbvios em seu pensamento. O primeiro culto do herói de um filósofo que conhecemos foi a dedicação de um Heron por Parmênides a seu professor em Eleia. Parmênides foi o fundador da escola eleática, que também incluiu Zenão de Eleia e Melisso de Samos. De sua vida em Eleia, dizia-se que ele havia escrito as leis da cidade. Seu discípulo mais conhecido é Zenão de Eleia, que, de acordo com Platão, era 25 anos mais jovem e foi considerado como seu Eromenos. Parmênides teve uma grande influência sobre Platão, que não apenas nomeou o diálogo Parmênides com seu nome, como também sempre falou dele com grande admiração. É importante citar que, como ele viveu há muito tempo, não se pode confirmar nada com certeza absoluta sobre ele. Desde a antiguidade, considera-se que Parmênides escreveu uma só obra, intitulada Sobre a Natureza. É um poema didático escrito em hexâmetros. A língua que foi escrito deriva da expressão épica utilizada no dialeto homérico. O verso 24 do fragmento 1 contém uma palavra que serviu de início a especulações sobre a datação da composição do poema. Nesse verso, a deusa fala ao destinatário da mensagem, presumivelmente o próprio Parmênides, chamando-lhe jovem.
Pensou-se que esta palavra faz referência a um homem com idade inferior a 30 anos, e tendo em conta a sua data de nascimento, podemos colocar a criação do poema entre 490 a.C. e 475 a.C. Mas objetou-se que a palavra deve ser entendida no seu contexto religioso, e indica a relação de superioridade da deusa em relação ao homem que recebe a revelação. Gauthier, G-U-T-H-R-I-E, apoia esta ideia sustentando-a como uma citação. Aristófanes, Aves 977, no qual o vocábulo justamente assinala não a ideia de um homem que não é um jovem, mas a uma situação em relação ao intérprete de oráculos por qual está a ser interpelado. A sua conclusão é que é impossível dizer em que idade Parmênides escreveu o poema. Eggersland, para além de citar outro uso de Homero 2:6-59, onde a palavra pode referir não a um homem de 30 anos, mas a um adolescente, assinala que o menos provável é que o poema tenha sido composto imediatamente depois da experiência religiosa que relata. Transmissão textual. O poema de Parmênides, como obra completa, considera-se perdido de maneira irremediável. A partir da sua composição, foi copiado muitas vezes, mas a última referência à obra completa deriva de Simplício, no século VI, e escreve que esta obra já se havia tornado rara naquela época. Física 144. O que nos chega do poema são citações fragmentárias, presentes nas obras de diversos autores. Nisto, Parmênides não se diferencia da maioria dos filósofos pré-socráticos. O primeiro que o cita é Platão, depois Aristóteles, Plutarco, Sexto Empírico e Simplício, entre outros. Por vezes, o mesmo grupo de versos é citado por vários desses autores, e com estes dados os especialistas podem determinar mais facilmente qual é a cópia que se assemelha mais ao original. Em outras ocasiões, a situação é diferente e a citação é única. A reconstrução do texto a partir da reunião de todas as citações existentes começou no Renascimento e culminou com a obra de Hermann Diels, Die Fragment der, acho que está em francês, Worsokratikr, em 1903, que estabeleceu os textos da maioria dos filósofos anteriores a Platão. Nesta obra figuram um total de 19 fragmentos, presumivelmente originários de Parmênides, dos quais 18 estão em grego e um consiste numa tradução rítmica em latim. Do poema foram conservados 160 versos. Segundo estimativas de Diels, estes versos representam cerca de 9/10 da primeira parte, a Via da Verdade, mais 1/10 da segunda, a Via da Opinião. A obra de Diels foi reeditada e modificada por Walter Krantz em 1934. A edição teve tanta influência nos estudos que hoje se cita Parmênides, assim como aos outros pré-socráticos, segundo a ordem dos autores e fragmentos desta. Parmênides ocupa ali o capítulo 28, pelo que se citar com a abreviatura DK28, adicionando depois o tipo de fragmento, A igual a comentários antigos sobre a vida e a doutrina, B igual aos fragmentos do poema original, e finalmente o número de fragmento, por exemplo, DK28B1, ainda que essa edição seja considerada canônica pelos filólogos, tem aparecido numerosas reedições que propuseram uma nova ordem dos fragmentos, e alguns especialistas como Alan Hartley, Coxon e Nestor Luiz Cordeiro realizaram comparações sobre os manuscritos onde se conservam algumas das citações e colocaram em dúvida a fiabilidade da leitura e o estabelecimento do texto de Diels. A forma de poema épico didático. Muito se tem escrito acerca da forma poética de sua escrita. Plutarco considerou que era apenas uma maneira de evitar a prosa e criticou a sua versificação. Próclo disse que, apesar de utilizar metáforas e alegorias, forçado pela forma poética e sua escrita, não deixa de ser mais parecido com prosa que com poesia. Simplício da Cilícia, ao qual devemos a conservação da maior parte do texto que chegou até aos nossos dias, tem uma visão semelhante. Não há que se admirar da aparição de motivos míticos na sua escrita devido à forma poética que utiliza. Para Werner Jäger, a escolha de Parmênides pela forma de épico didático é uma inovação significativa. Ela envolve, em primeiro lugar, a rejeição da forma de prosa introduzida por Anaximandro. Por outra forma, significa um vínculo com a forma da teogonia de Hesíodo. Mas o vínculo não afeta apenas a forma, mas também alguns elementos de conteúdo. Na segunda parte do poema de Parmênides, fragmentos B12 e 13, aparece o Eros cosmogônico de Hesíodo, Teogonia 120, juntamente com um grande número de divindades alegóricas como a guerra, a discórdia, o desejo, cuja ordem na teogonia não se pode colocar em dúvida.
No entanto, há que notar que a colocação desses elementos cosmogônicos na segunda parte, dedicada ao mundo da aparência, também envolve a rejeição desta forma de entender o mundo, forma estranha à verdade para Parmênides. Hesíodo apresenta o seu poema teogônico como uma revelação procedente de seres divinos. Tinha usado da invocação às musas uma convenção épica, o relato de uma experiência pessoal de iniciação numa missão única, a de revelar a origem dos deuses. Parmênides, no seu poema, apresenta seu pensamento sobre um ente uno e imóvel como uma revelação divina, como para derrotar Hesíodo no seu próprio jogo. Conteúdo. O poema de Parmênides começa com um prefácio de caráter simbólico de que substitui 32 versos. Os primeiros 30 versos foram conservados por Sexto Empírico, que os transmitiu na sua obra Adversos Matemáticos 7, 111 SS. Por sua vez, Simplício da Cilícia transmite na sua obra de Caelo 557, 25 SS, os versos 28 a 32. O prefácio figura como o primeiro fragmento na recompilação de Dios, DK 28b1. No prefácio, Parmênides descreve a viagem que faz, o homem que sabe, uma viagem de carro puxado por um par de éguas e impulsionado pelas Helíades, versos 1 a 10. O caminho por qual é conduzido, distante do caminho usual dos mortais, é a vida da noite e a vida do dia, caminho que é interrompido por um enorme portal de pedra, cuja guardiã é Dis, deusa da justiça. As filhas do sol persuadem-na e esta abre a porta para que passe o carro. VV 11:21. O narrador é recebido nos salões da noite por uma deusa, cujo discurso, que começa no verso 24, é o conteúdo do resto do poema. Esta lhe indica, em primeiro lugar, que não foi enviado por um destino funesto, mas pela lei e pela justiça. VV 26:28. À luz disto, segue, é necessário que conheça todas as coisas, tanto o coração inabalável da verdade persuasiva, como as opiniões dos mortais, porque apesar de que nestas não existe convicção verdadeira, no entanto gozaram de prestígio. VV 28:32. As vias da indagação. Próclo conserva em Timeu 1, 345, 18 a 20, 2 versos do poema de Parmênides, que junto com 6 versos transmitidos por Simplício da Cilícia em Física 116, 28 a 32 a 117, 1, formam o fragmento 2, 28b2. Aí a deusa fala de duas vias de indagação que se podem pensar. A primeira é expressa da seguinte maneira, que é e também não pode ser que não seja, V3. A segunda, que não é e também é preciso que não seja, V5. A primeira via é a da persuasão, que acompanha a verdade. V4, enquanto que a segunda é completamente inescrutável ou impraticável, visto que o que não é, não se pode conhecer nem expressar. VV 6 a 8. Um fragmento B3 conservado por Plotino, Enéada 5, 1, 8, faz referência a este último. O que tem que ser pensado é o mesmo que tem que ser. É seguida, porém, nos fragmentos 6 e 7, uma terceira via da indagação, a dos mortais que não conhecem nada, que não entendem o ser invariante e oscilam entre coisas que são e não são as mesmas e não mesmas, e por isso possuem um entendimento vago, errante. As duas primeiras vias são consideradas as únicas possibilidades para um pensamento que não é errante, vias de convicção, em contraste com essa terceira apreendida pela condição humana variável, ao longo do qual os mortais que nada sabem vagam com duas cabeças, pois o desamparo em seus peitos dirige o pensamento errante. Eles são levados surdos e cegos ao mesmo tempo, estupefatos, hordas indiscriminantes, que supõem que ser e não ser é o mesmo e não mesmo, mas o caminho de tudo isso volta para si mesmo. O pensamento de Parmênides. Parmênides inaugura algo radicalmente novo na filosofia ao não considerar os elementos, mas o abstrato. No seu pensamento, há uma recusa da sensação como meio de chegar à verdade. Para ele, a sensação é um caminho errado para a investigação, porque gera contradições e confunde o que existe com o que não existe, o ser com o não ser. O seu pensamento está exposto num poema filosófico intitulado Sobre a Natureza e Sua Permanência, dividido em duas partes distintas, uma que trata do caminho da verdade ou realidade, aletheia, e outra que trata do caminho da opinião, doxa, ou seja, daquilo onde não há nenhuma certeza. De modo simplificado, a doutrina de Parmênides sustenta o seguinte: unidade e imobilidade do ser. O mundo sensível é uma ilusão. O ser é uno, eterno, não gerado e imutável. Não se confia no que vê. A essência das coisas não muda. Devido a essas, alguns veem no poema de Parmênides o próprio surgimento da ontologia. Ao mesmo tempo, o pensamento de Parmênides é tradicionalmente visto como oposto ao de Heráclito de Éfeso. Para alguns estudiosos, Parmênides fundou a metafísica ocidental com sua distinção entre o ser e o não ser. Enquanto Heráclito ensinava que tudo está em perpétua mutação, Parmênides desenvolvia um pensamento completamente antagônico. Toda a mutação é ilusória. Parmênides vai então afirmar toda a unidade e imobilidade do ser. Fixando sua investigação na pergunta, o que é, ele tenta vislumbrar aquilo que está por detrás das aparências e das transformações.
Assim ele dizia: vamos e dir-te-ei, e tu escutas e levas as minhas palavras. Os únicos caminhos da investigação é que se pode pensar. O caminho que é e não pode não ser. É a via da persuasão, pois acompanha a verdade. O outro, que não é e é forçoso que não seja, esse digo-te, é um caminho totalmente impensável, pois não poderás conhecer o que não é, nem declará-lo. Numa interpretação mais aprofundada dos fragmentos de Heráclito e Parmênides, podemos achar o mesmo todo para os dois, essa oposição entre suas visões do todo passa a ser cada vez menor. Parmênides comparava as qualidades umas com as outras e as ordenava em duas classes distintas. Por exemplo, comparou a luz e a escuridão, e para ele essa segunda qualidade nada mais era do que a negação da primeira. Diferenciava qualidades positivas e negativas e esforçava-se em encontrar essa oposição fundamental em toda a natureza. Tomava outros opostos, leve e pesado, ativo passivo, quente e frio, masculino e feminino, fogo terra, vida morte, e aplicava a mesma comparação do modelo luz e escuridão. O que corresponde à luz era a qualidade positiva e o que corresponde à escuridão, a qualidade negativa. O pesado era apenas uma negação do leve. O frio é uma negação do quente. O passivo, uma negação ao ativo. O feminino, uma negação do masculino. E cada um apenas como negação do outro. Por fim, nosso mundo dividia-se em outras duas esferas, aquela das qualidades positivas, luz, quente, ativo, masculino, fogo, vida, e aquela das qualidades negativas, escuridão, frio, passivo, feminino, terra, morte. A esfera negativa era apenas uma negação da esfera positiva, isto é, a esfera negativa não continha as propriedades que existiam na esfera positiva. Ao invés das expressões positiva e negativa, Parmênides usa os termos metafísicos de ser e não ser. O não ser era apenas uma negação do ser, mas ser e não ser são imutáveis e imóveis. No seu livro Metafísica, Aristóteles expõe esse pensamento de Parmênides. Julgando que fora do ser o não ser é nada, forçosamente admite que só uma coisa é, a saber, o ser e nenhuma outra. Mas constrangido a seguir o real, admitindo ao mesmo tempo a unidade formal e a pluralidade sensível, estabelece duas causas e dois princípios, quente e frio, vale dizer, fogo e terra. Destes dois princípios, ele ordena o quente, ao ser, o outro ao não ser. Normalmente se estuda Parmênides e Heráclito ao mesmo tempo, pois os dois são o oposto um do outro. O vir a ser. Quanto às mudanças e transformações físicas, o vir a ser que a todo instante vemos ocorrer no mundo, Parmênides as explicava como sendo apenas uma mistura participativa de ser e não ser. Ao vir a ser, é necessário tanto o ser quanto o não ser. Se eles agem conjuntamente, então resulta um vir a ser. Um desejo era o fato que impelia os elementos de qualidades opostas a se unirem, e o resultado disso é um vir a ser. Quando o desejo está satisfeito, o ódio e o conflito interno impulsionam novamente o ser e o não ser à separação. Parmênides chega então à conclusão de que toda mudança é ilusória. Só o que existe realmente é o ser e o não ser. O vir a ser é apenas uma ilusão sensível. Isso quer dizer que todas as percepções de nossos sentidos apenas criam ilusões nas quais temos a tendência de pensar que o não ser e o que vir a ser tem um ser. O ser absoluto. Toda a nossa realidade é imutável, estática, e sua essência está incorporada na individualidade divina do ser absoluto, o qual permeia todo o universo. Esse ser é onipresente, já que qualquer descontinuidade em sua presença seria equivalente à existência de seu oposto, o não ser. Esse ser não pode ter sido criado por algo, pois isso implicaria em admitir a existência de um outro ser. Do mesmo modo, esse ser não pode ter sido criado do nada, pois isso implicaria a existência do não ser. Portanto, o ser simplesmente é. Simplício da Cilícia, em seu livro Física, assim nos explica sobre a natureza desse ser absoluto de Parmênides. Como poderia ser gerado e como poderia parecer depois disso? Assim a geração se extingue e a destruição é impensável. Também não é divisível, pois que é homogêneo, nem é mais aqui e menos além, o que lhe impediria a coesão, mas tudo está cheio do que é. Por isso é todo contínuo, pois o que é adere intimamente ao que é, mas imobilizado nos limites de cadeias potentes, é sem princípio ou fim, uma vez que a geração e a destruição foram afastadas, repelidas pela convicção verdadeira. É o mesmo que permanece no mesmo e em si repousa, ficando assim firme no seu lugar, pois a forte necessidade o retém nos liames dos limites que de cada lado o encerra, porque não é lícito ao que é ser limitado, pois de nada necessita. Se assim não fosse, de tudo careceria. Mas, mais uma vez, que tem um limite extremo, está completo de todos os... Mas, uma vez que tem um limite extremo, está completo de todos os lados. A maneira da massa de uma esfera bem rotunda, em equilíbrio a partir do centro, em todas as direções, pois não pode ser algo mais aqui e algo menos ali. O ser absoluto não pode vir a ser, e não pode existir vários seres absolutos, pois, para separá-los, precisaria haver algo que não fosse um ser. Consequentemente, existe apenas a unidade eterna. Teofrasto relata assim esse raciocínio de Parmênides. O que está fora do ser
não é ser. O não ser é nada, o ser, portanto, é. Artigo número 2. Parmênides. Parmênides foi o principal filósofo da escola eleata e um forte defensor do monismo e do imobilismo no mundo antigo. Suas ideias influenciaram especialmente Platão. O filósofo grego Parmênides de Eleia foi o principal pensador da escola eleata. Suas teorias sucederam às ideias de Xenófanes e visavam apresentar o imobilismo e a unidade como essência do surgimento do universo. Parmênides fundou uma teoria que serviu de base para a filosofia platônica e o seu embate com o pensamento de Heráclito forneceu bases para a filosofia desenvolvida pelos pensadores pluralistas. Escola eleata. As ideias de Xenófanes deram origem ao pensamento da escola eleata. O pensador defendia que o princípio de tudo estaria na unidade lógica promovida pela existência de um ser único e soberano, Deus. Essa concepção contrapunha-se à religião grega tradicional, essencialmente politeísta. Parmênides nasceu por volta de 515 a.C. na cidade de Eleia, região da Magna Grécia, atualmente sul da Itália. Ele continuou a filosofia de Xenófanes, aprofundando a teoria sobre uma unidade que sustentaria toda a criação. O terceiro filósofo da escola eleata foi Zenão de Eleia, que formulou uma série de paradoxos sobre o movimento para reafirmar a teoria de Parmênides, mostrando que o movimento era apenas uma aparência que engana os nossos sentidos. Pensamentos. A teoria cosmológica de Parmênides difere-se muito das teorias apresentadas até então, aproximando-se apenas do princípio proposto por Xenófanes. Parmênides não formulou uma teoria cosmológica baseada em um princípio, arquê, material e definido. Para o filósofo havia uma espécie de organização racional no universo que era infinita, uma, indivisível, imutável e imóvel. A teoria parmenidiana estava centrada no que ele chamou de ser. O ser das coisas era o princípio fundamental, baseado em uma espécie de ideia infinita e universal. Dessa maneira, tudo o que existia possuía o ser dentro de si. O que existe, ou seja, que possui o ser, pode ser enunciado e pensado. O que não existe não poderia, na visão do filósofo, ser pensado e nem enunciado. O problema legado à posteridade foi o problema do erro. Para que o erro e a mentira existam, é necessária a existência do não ser. Como o não ser não é e não existe, como seria possível a existência do erro e da mentira? A resposta de Parmênides foi o não ser que permitia o erro e a mentira era apenas uma ilusão causada pela opinião e pelos sentidos. Para Parmênides, era dotado de existência somente aquilo que existe infinitamente e de maneira imóvel, ou seja, somente por meio das essências. A essência é o que aponta o ser existente em algo ou alguém. Essa essência é fixa, eterna e imutável, e as mudanças que percebemos nas coisas são, na realidade, fruto de nossos sentidos enganosos. O ser é e o não ser não é. Frase proferida por Parmênides indica que o ser, o que existe, é, pois é idêntico a si mesmo e indica a si mesmo. O não ser não é, pois não existe, não possui identidade. As identidades são as definições de uma lógica rudimentar já utilizada por Parmênides, mas ainda muito próximas a uma metafísica. A teoria do imobilismo universal, já iniciada por Xenófanes e aperfeiçoada por Parmênides, foi em grande medida utilizada pelo cristianismo para justificar a ideia de um Deus único, eterno e imutável. Obra. Hoje existem apenas fragmentos do poema de Parmênides intitulado Sobre a Natureza. Esse poema condensa toda a sua teoria cosmológica e esclarece o que ele entende por verdade. O poema é composto de 3 partes, sendo elas um proêmio, a primeira parte e a segunda parte. O proêmio apresenta o encontro do eu lírico com uma deusa. Tal encontro não pretende afirmar qualquer tipo de mística, mas somente apresentar um recurso estilístico, pois é a deusa guia que leva o eu lírico à descoberta da verdade e desmascaramento da opinião. A segunda parte do poema apresenta a via, ou o caminho da verdade e da razão. Fugindo do erro, da ilusão e da mentira, o eu lírico apresenta que há uma via em que o conhecimento é verdadeiramente seguro, pois está centrado no monismo e no imobilismo. A terceira parte do poema apresenta a via da opinião, doxa em grego, que é o caminho do engano e das incertezas. É a via que apresenta os enganos e as ilusões dos sentidos, da opinião e da mentira, que não estão assentados na certeza da essência do ser. Contraposição a Heráclito. A grande motivação inicial da filosofia de Parmênides foi a contraposição às teses heraclitianas sobre o movimento e a mudança contínua de todas as coisas. Heráclito defendia que há um movimento contínuo, fluxo perpétuo, que permeia tudo o que existe, fazendo com que tudo mude a cada segundo. O princípio originário, arquê de todo o universo, era o fogo, pois ele era o elemento que permitia a constante mudança e agitação. Parmênides, como vimos mais acima, defendeu teses completamente opostas, fixando as suas teorias no imobilismo e defendendo que a mudança era fruto das aparências. Os filósofos pré-socráticos que surgiram após Heráclito e Parmênides, classificados como pluralistas, tinham o propósito de resolver o problema deixado por esses dois pensadores. As vias pelas quais recorreram foram as de explicar a mudança e a essência das coisas por meio de mais de um elemento, que justificasse as diferenças, as mudanças, mas também a origem essencial de cada coisa.
Inspiração a Platão. A grande inspiração da filosofia platônica foi a teoria de Parmênides sobre o ser e o conceito das coisas. Ao defender que há uma essência infinita, eterna e imutável para tudo que essa essência era, justamente o ser Parmênides ofereceu a Platão a ferramenta para a fundamentação do idealismo. Para Platão, o ser de Parmênides representava as ideias eternas e imutáveis. A mudança era o fruto das aparências e dos enganos dos sentidos, que viam apenas as superfícies que eram imperfeitas como toda a matéria. Frases de Parmênides. Não importa por onde eu comecei, pois para lá eu voltarei sempre. A linguagem é a etiqueta das coisas ilusórias, pois pensar e ser é o mesmo. O ser é e não pode não ser, e o não ser não é e não pode ser de modo algum. Artigo número 3. Parmênides, ser e não ser, verdade e opinião. Parmênides foi um filósofo pré-socrático que nasceu na cidade de Elé em 515 a.C. e morreu em 450 a.C. É o fundador da escola eleática que valorizava extremamente o uso da razão e da lógica como meio para obter o conhecimento, ao mesmo tempo que não se aceita as experiências sensoriais como válidas. Parmênides foi um filósofo pré-socrático e suas principais ideias. Parmênides foi além da filosofia da natureza dos filósofos que o precederam, como Tales, Anaxímenes, Pitágoras, e é considerado o criador da ontologia, uma área da filosofia que discute o ser enquanto tal. Parmênides escreveu um poema apresentando sua filosofia. Esse poema parte de algumas premissas fundamentais e a partir delas chega a uma série de conclusões lógicas. Além disso, também possui uma aura um tanto mística, já que Parmênides escreve como se a verdade lhe fosse revelada por uma deusa que o conduz pelo caminho do conhecimento. O poema intitulado Sobre a Natureza foi originalmente dividido em três partes: o prólogo, a verdade e a opinião. O ponto de partida do argumento de Parmênides em seu poema é a afirmação de que o ser é e não pode não ser, e o não ser não é e não pode não ser. Ser e não ser aqui tem o sentido de algo que existe, o ser, e algo que não existe, o não ser. Parmênides está afirmando que algo que é existente não pode se tornar nada, da mesma forma que o nada não pode vir a se tornar algo. A primeira consequência lógica dessa afirmação é de que o ser é eterno, sempre existiu e sempre irá existir, é imutável. A razão para isso é a seguinte: para o ser ter sido criado, deveria ter sido criado do nada. Ora, o ser não pode surgir do não ser. Da mesma forma, o ser não pode deixar de existir, pois desse modo teria que se transformar em não ser. Mas foi justamente isso que Parmênides disse ser impossível no início de seu poema. O ser não pode se tornar não ser. Portanto, só resta uma possibilidade. O ser sempre existiu e sempre irá existir. Não tem início nem fim. A segunda consequência é de que a única coisa sobre a qual podemos pensar e falar é o ser. O não ser não pode ser dito nem pensado. Pensar o nada significa pensar em nada. Ou não pensar e dizer o nada é não afirmar coisa alguma. Portanto, o pensamento e o ser andam juntos. O ser é uma condição para que seja possível pensar. A verdade e o erro. Na segunda parte do poema, a deusa que conduz Parmênides lhe apresenta os caminhos que pode trilhar para conhecer a verdade. O primeiro é o caminho da verdade, o segundo da falsidade, e do erro, e o último, o caminho da opinião. O caminho da verdade é o caminho da razão. Isso quer dizer que através do raciocínio lógico é possível chegar ao conhecimento verdadeiro sobre as coisas. Os sentidos, ou seja, tudo aquilo que podemos conhecer através da observação, da escuta, etc., representa o caminho do erro. Eles são vistos como enganosos, ao fazer os homens acreditar em coisas que são falsas. E o maior erro que a confiança nos sentidos como fonte de conhecimento leva é a crença de que o ser é e não é. Vamos ver o que isso quer dizer. Se pararmos para observar, ao invés de raciocinar sobre a realidade, notaremos, como fez Heráclito, que tudo flui, ou seja, a natureza está em constante transformação. Os dinossauros um dia foram animais que habitaram o planeta Terra, hoje não existem mais. Da mesma forma, um dia fomos crianças, agora não somos mais. Ora, o que os sentidos parecem mostrar é justamente que o ser é e não é. Que algo que não existe, uma criança que ainda não foi concebida, passa a existir no nascimento da criança e deixa de existir novamente. A criança se tornou adulto. O que ocorreu foi justamente aquilo que a lógica de Parmênides dizia ser impossível, ou seja, a passagem do não ser ao ser e deixa novamente ao não ser. Como seria absurdo acreditar que o ser pode surgir do nada ou se transformar em nada, devemos, segundo Parmênides, desconfiar da observação. A deusa que o conduz diz para que evite cometer esse erro. O filósofo, assim, faz uma crítica aos pré-socráticos que o precederam, por não reconhecerem uma verdade tão elementar e terem chegado a conclusões duvidosas, como a alegação de Heráclito de que tudo flui. Por outro lado, as consequências de suas conclusões parecem extremamente radicais. A mudança na natureza, as transformações que observamos não existem realmente, não passam de uma ilusão dos nossos sentidos. O desafio de Parmênides. As conclusões extremas de Parmênides geraram uma série de respostas ao longo da história da filosofia e são uma influência permanente.
Começando com Zenão de Eleia, Platão, Aristóteles, todos foram influenciados ou procuraram dar uma resposta ao filósofo de Eleia. Último artigo. Biografia de Parmênides. Parmênides foi um filósofo grego da antiguidade, o primeiro pensador a discutir questões relativas ao ser. Foi um dos três mais importantes filósofos da escola eleática, junto com Xenófanes e Zenão. Parmênides de Eleia nasceu na colônia grega de Eleia, no litoral sudoeste da atual Itália, na Magna Grécia. Descendente de uma família rica e ilustre, recebeu boa educação, sendo admirado por seus conterrâneos por levar uma vida regrada e exemplar. Seu interesse pela filosofia o levou a se aproximar das ideias do filósofo Pitágoras, 582 a 497, e da escola itálica. Esteve em Atenas, porém não se aprofundou nas questões difundidas por ele. Parmênides faz parte dos primeiros sábios gregos a estudar a natureza cosmológica, procurando o elemento constitutivo de todas as coisas sem recorrer aos mitos, portanto é a passagem do mito para a razão. Na Grécia, o filósofo era também um homem de saber científico. Os escritos desses filósofos desapareceram com o tempo, e só restaram alguns fragmentos ou referências feitas por outros filósofos posteriores. Os primeiros filósofos gregos foram mais tarde classificados como pré-socráticos, pois a divisão da filosofia grega se centraliza na figura de Sócrates. Parmênides é considerado o fundador da escola eleática, criada em sua cidade natal. Nela se destacam também os filósofos Xenófanes e Zenão. Baseado nas teorias de Xenófanes, partiu para desenvolver seus próprios pensamentos. O ser de sua teoria é equivalente à concepção de Deus de Xenófanes. Seus estudos foram baseados na ontologia do ser concebido como tendo uma natureza comum que é inerente a todos e a cada um dos seres, na razão e na lógica. Seu pensamento influenciou a filosofia de seus discípulos, entre eles Melisso de Samos e Platão, como também a filosofia moderna e contemporânea. O pensamento de Parmênides. Ao contrário da maioria dos primeiros filósofos gregos que escreviam em prosa, Parmênides escreveu grande parte do seu pensamento na obra poética denominada da natureza, em versos hexâmetros semelhantes aos de Homero. A maioria dos primeiros filósofos consideravam o elemento concreto como o princípio de todas as coisas. Porém, Parmênides organizou uma doutrina seguindo o pensamento abstrato. Em sua doutrina surge o monismo e o imobilismo, onde propôs que tudo que existe é eterno, imutável, indestrutível, indivisível, portanto imóvel. Parmênides acreditava que o pensamento humano poderia atingir o conhecimento genuíno e a compreensão. Essa percepção do domínio do ser corresponde às coisas que são percebidas pela mente. Porém, o que é percebido pelas sensações é enganoso e falso. Pertencendo ao domínio do não-ser, seu pensamento influenciou a teoria das formas de Platão, 427 a 347 a.C. Em seu poema da natureza, que está dividido em duas partes, na primeira Parmênides trata do que seria o pensamento verdadeiro, a via da verdade, e na segunda parte trata do pensamento errôneo, a via de opinião, através da qual os mortais, por confiar em seus sentidos, audição, tato, olfato, visão e paladar, não chegam à verdade nem à certeza, prevalecendo opiniões e convenções de linguagem. Para ele, os sentidos enganam, levam ao erro e ilusões. Somente se chega à via da verdade, confiando apenas no que é razoável, ou seja, a razão. Parmênides faleceu provavelmente em Eleia, na Magna Grécia, no ano 460 a.C.